temporada, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, essa nova temporada política vai tirar um pouco dos tentáculos do Estado na vida particular das pessoas. Porque estava de um jeito que, assim, tanto que a lei da palmada foi instituída, né? Então a gente verifica que, assim, até mesmo eu dar uma palmada no meu filho virou uma questão do Estado, né? Então, assim, eu, por exemplo, como eu falei na última aula aqui, eu estou desempregado, eu quero vender um picolé, eu não tenho dinheiro para abrir firma, fazer isso, fazer aquilo outro, eu estou querendo dinheiro, eu tenho que comer. E aí vem o rapa, entendeu? Então, assim, esse é o ambiente, né, que a gente vive, em que você tem receio de manifestar sua opinião. É como, por exemplo, digamos, vou pegar essa questão do movimento LGBT. O indivíduo, ele quer viver naquele tipo de homoafetividade, poxa, segue em frente, vida que segue, toca o barco. Entretanto, ao perguntarem a minha opinião, que eu seja livre para dizer que eu discordo. Ué, meu Deus do céu! Então, por exemplo, toda menina é obrigada a dizer que gosta de namorar cara negro? Tá dando para entender? Todo rapaz é obrigado a dizer que gosta de namorar menina magra? Então, todo hétero é obrigado a dizer que não tem nada demais rolar um clima, né, com alguém que é gay? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Então, aquele negócio assim, gente, as pessoas, elas podem respeitar umas às outras e ter as suas preferências. E pronto, né? O problema é que a gente está vivendo um tempo que, assim, a gente não está tendo direito de ter opinião. Já acabou? Ah, então tá bom. Aí, no caso, né, por exemplo, há um lampejo de esperança. E aí, vamos lá, gente, retardamento cultural, acabou que a gente, Jesus, em relação à questão de retardamento cultural, a gente viu, né, que... Não, agora acho que no pessoal ainda tem, acrescentaram mais um T agora também, isso aí. LGBTI+. Tem mais agora. O que mais? Nós estudamos isso aqui. Mais um T. É um T, não é? LGBTT. Que é o travestis transexuais, acho que ainda tem longe do termo ainda. Aí o que acontece, né? Por exemplo, quando a gente tem um desequilíbrio entre diferentes aspectos da cultura, a gente está tendo um retardamento ou uma demora cultural. E aí, vamos seguir para a aculturação, né? O contato e a mudança cultural. Contatos entre a cultura do colonizador português e as culturas dos povos indígenas e dos africanos, trazidos como escravos, poderia mostrar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Por quê? Porque algumas coisas foram absorvidas, né, por assimilação. E eu não sei se vocês lembram quando a gente falou no início aqui, acho que foi na minha primeira aula, quando a gente falou sobre assimilação e acomodação, né? Que uma coisa é quando você absorve e outra coisa é quando você tem que se adequar, né? É como digamos, por exemplo, voltando a falar sobre essa questão, né, do ativismo LGBT, a gente vai reparar que as pessoas da minha geração, da geração da Evanice, se acomodou, mas a molecada que curte Lady Gaga, essa galera assimilou. Não sei se deu para perceber a diferença, né? Então, não sei quantos lembram quando a Lady Gaga, acho que vinha no Brasil, mas ela passou mal, né? Aí aquele monte de meninos, né, reclamando, chorando. Meninos. As meninas até que estavam comportadas. Aí os meninos nervosos, chorando, né, com trejeitos, algumas coisas do tipo e tudo tal. E aí você olha para algumas situações dessa e percebe que, assim, aí eu vou falar igual os coroas, né? No meu tempo, né? E assim, no meu tempo, eu até hoje não tenho voz grave. Então imagina eu com 8 anos de idade. Fala direito, menino. Falar direito, menino, né? Seja homem, né? Uma coisa, tá dando para entender? Então, era mais ou menos assim. Hoje, né, possivelmente, se um pai ou uma mãe fizesse isso,
ia ficar um pouquinho mais complicado. Então, e detalhe, aí todo mundo vem e se mete, né? Por exemplo, imagina a cena, né? Os meus pais me desciam a lenha, passava a bordoada, aí quando eu vou dar uma palmada no meu filho, não bate no meu neto. Aí fica assim, hã? Ou seja, eles assimilaram a nova cultura. Eles não conseguem lembrar que eles me escovavam. Eles não conseguem lembrar disso. Eles acham que eu estou sendo covarde com o neto deles. Meu Deus do céu, mas eles fizeram isso comigo, entendeu? Então você percebe que assim, a assimilação é um negócio que assim, você vai se acostumando, é tipo rã na chaleira. Você jogou a rã na água quente, ela pula. Você jogou a rã na água fria, ligou o fogo, aí ela vai lá, bubu, 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 oi. Eu brincando com a minha mãe esse dia da chamada do meu filho, e ela falou a mesma coisa. Eu falei, mãe, eu quero vingança agora. Ô maldade, mãe, eu quero vingança, né? Jesus. Mãe, o quê? Você não pode estar casado com o Tibato ainda. Ou seja, eu não posso bater no meu filho, mas a senhora pode me bater, né? Então, aí a gente se depara, né, com a aculturação, né? Quando a gente observa, né, que nesse contato entre o branco português, o índio e o africano, houve o que? Uma assimilação de costumes de outras culturas, né? Então a gente, por exemplo, tem coisas como a feijoada, a capoeira, bumba meu boi, né? O catolicismo, o cristianismo. Então a gente tem muita coisa que tem a ver com o quê? Com várias matrizes. E deu no que deu, né? E aí nisso, algumas características do povo foram perdidas no contato com os outros povos, e algumas foram adquiridas também no contato com os outros povos, né? Então, desse processo, né, de contato e mudança cultural, que a gente chama de aculturação, resultou a cultura brasileira, né? Então, a gente teve essa transformação toda, né? E quando essas duas ou mais culturas elas entram em contato, pode ocorrer, além da aculturação, conflitos emocionais nos indivíduos pertencentes a essas culturas, né? Esses conflitos têm origem nas inseguranças que as pessoas sentem diante de uma cultura diferente da sua, né? Aqueles que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas que os rodeiam ficam à margem da sociedade. A esse fenômeno dá-se o nome de marginalidade cultural. Então, por exemplo, a gente tem um entrosamento das culturas onde há a aculturação. A gente assimila a cultura um do outro, né? E a gente tem a marginalidade cultural quando a pessoa tem dificuldade. Então, teve aquele negro que se acomodou. Teve aquele que assimilou. Por exemplo, tem o negro da chibata da roça, tem o negro da casa grande, né? E assim, tem aquele que ele se sente praticamente um branco, se sente melhor do que o outro negro, né? E aí tem aquele que é o capitão do mato, que não sei se tem a questão da síndrome de Estocolmo, né? Ou seja, ele é tão perrapado igual o outro, mas ele devota total amor e lealdade ao seu Senhor contra o seu semelhante, né? Tem essa situação. E tem aquele que é o seguinte: eu prefiro morrer do que viver essa vida. Mas até que naquela época né? Aí acontece a questão da marginalidade cultural. E a gente, por exemplo, na aculturação, tem quem acultura e tem quem fica na marginalidade. E tem a questão da contracultura, que nas sociedades contemporâneas, né, são aquelas pessoas que contestam certos valores culturais vigentes, opondo-se tradicionalmente a eles no movimento chamado contracultura. Por exemplo, se você observar, na década de 64, na década de 60, eu já falei 64 lembrando de outra coisa, esquece. Então, na década de 60, né, a gente, por exemplo, até porque teria que ser ano de 64, né, não década de 64. Então, na década de 60, naquele negócio de paz e amor, movimento hippie e tal, havia toda uma defesa de liberdade sexual, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Isso era contra a cultura.
Hoje, o que é a contracultura? O valor da família tradicional. Hoje a contracultura, né, é respeitar os mais velhos. Hoje a contracultura é levantar a bandeira do Brasil, né? Hoje a contracultura é filho obedecer pai e mãe, né? Então, se você observar, né, a contracultura é o seguinte, ó, tá todo mundo desse jeito, mas nós somos a resistência, né? Então é mais ou menos isso. E aí temos também a socialização e o controle social, né? Se a gente for observar, por exemplo, o Pércio, ele fala aqui que 9/10 de tudo que você faz, diz, pensa, sente, desde que se levanta de manhã até quando vai para a cama à noite, você diz, faz, pensa, sente, não como expressão própria, independente, mas em conformidade inconsciente e sem crítica, com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiram muito antes que você nascesse. Claro, ele está fazendo uma citação, né, de Hélio Inforzato, isso exatamente. Aí nisso, por exemplo, me lembro uma situação interessante, domingo à noite pregando, aí eu falando, né, para a igreja que nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã, nós só temos o agora. E aí a gente precisa, como Paulo, quando ele fala, né, que a gente tem que esquecer do que para trás fica e olhar para o que está diante de nós e prosseguir para o alvo. Eu fiz a aplicação correta, né, que ele está falando de eternidade, ministério e eternidade, e eu fiz uma releitura em relação ao final do ano de 2018. E aí nessa situação eu estava falando, né, que o passado passou, o presente é um presente, o futuro é Deus na frente. Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que Deus está lá. E o que eu tenho? Eu só tenho o presente. E aí, irmãos, eu falando para eles, como diz Ana Vilela em sua música, segura o teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto ainda estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Na volta para casa, Dona Gisélia, revisora do meu sermão, ela estava assim, eu pensei, ele não vai falar. Quando ele citou Ana Vilela, eu pensei, ele não vai falar, mas ele falou. E aí, onde eu quero chegar com isso? No ambiente em que eu estava, por mais que a letra fosse apropriada, o ambiente poderia fazer o quê? Resistir. É como quando eu vou falar para um grupo de jovens de 16, 19 anos e cito Silas Malafaia. É como se de repente eu fosse numa reunião de pastores conservadores e citasse Ricardo Gondim. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, você enquanto orador, você precisa estar atento a essas questões. Só que eu entendi que a letra da música era apropriada para aquilo que eu estava falando. E eu corri o risco. Não é a minha igreja, né, irmão? Eu estava pregando. Então, o máximo que a igreja vai fazer é não me chamar de novo. Mas se é a minha, talvez vai ficar mais complicado. Mas onde eu quero chegar é de dizer que, assim, a gente tem vários códigos de controle de discurso. Todo mundo fala assim, não, porque a igreja é a cara do pastor, não sei o que lá. Gente, a comunidade também faz o controle de discurso. Nem tudo que o seu pastor ele é porque ele quer ser. Às vezes ele é porque ele está navegando nos mares que aquela igreja oferece. De repente ele tem muito mais potencial ou ele tem menos potencial e aquela igreja ou está puxando ele para cima ou está puxando ele para trás. E às vezes, meu pastor não inova, não é isso não, é porque ele sabe que ele dá um passo para frente, vem todo mundo em cima, né? Ou então de repente o pastor ele é até devagar, mas ele está numa igreja produtiva, vibrante, o pessoal vai que vai, ele fala assim, não posso fazer feio, entendeu? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, tudo isso faz parte, né? E digamos, às vezes, tanto que é que você percebe que às vezes o mesmo pregador que prega numa igreja, ele prega na outra, você, parece que é outro cara, né? Então você verifica que assim, o controle do discurso nem sempre está na mão de quem fala, às vezes ele está na mão da comunidade. Às vezes você está pensando que o negócio é errado, não é nem porque é errado, é porque você está numa comunidade que diz que é errado, só que às vezes não é errado,
né? É como aquela mulher que é espancada pelo marido e ela entende que ela não deve largar esse marido porque ela tem que ficar com ele até morrer. Só que primeiro quem está dizendo isso não apanha junto com ela em casa, né? Primeiro que quem fala isso não apanha junto com ela em casa. E segundo que é o seguinte, né? Que assim, digamos, se Deus não gosta do divórcio, vamos botar então, né, num gráfico, o que Deus odeia mais, o divórcio ou um homem espancando a esposa dele? Pronto, botou assim, qual é o mal menor? Raciocínio meu, né? Não estou dizendo para ninguém largar o marido porque ele está ascendente, tá bom? Porque ele está precisando, né, de tomar a pílula do Matrix. Mas vamos lá. E aí nesse caso, vamos seguir. Matrix, gente, ninguém viu o filme não? Aí nisso, né, já vimos, né, que a sociabilidade é a tendência natural da espécie humana para viver em sociedade. E ela é desenvolvida pelo processo de socialização, pelo qual o indivíduo se integra no grupo em que nasceu, assimilando sua cultura. A socialização é o ato de transmitir ao indivíduo, de inculcar em sua mente os padrões culturais da sociedade. Então, na socialização, o que vai acontecendo? Né? Na socialização, que é a ação de socializar, devido à nossa habilidade de socializar, o que acontece? A gente vai inculcando. Por exemplo, meu filho quando pega o meu celular e o celular da mãe dele, o celular está assim. Ele tem 1 ano e 5 meses. Aí ele vai e aperta aqui, ó. Eu nunca disse para ele fazer isso. Ele viu. Tá dando 1 ano e 5 meses. Tá dando para entender? Então não sei se dá para perceber que a gente vai assimilando pelo relacionamento, pela socialização, devido à nossa habilidade de socializar. Agora, por exemplo, se meu filho, mais uma vez eu recomendo, assistam ou leiam sobre Kaspar Hauser, tá bom? Kaspar com K, Hauser, tá bom? E aí acontece, se ele fosse criado num quarto escuro, trancado, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém, ele não saberia isso. Se ele nascesse na mesma época que eu, com 1 ano e 5 meses, ele não saberia isso, porque isso não estaria acessível a ele. Então eu não sei se dá para perceber a importância, né, da socialização para a gente inculcar. E toda vez que eu vejo ele pegando o controle remoto e ele mexendo no celular, me dá um negócio assim no peito. Eu falo para minha esposa: Gisele, esse menino tem que ver a gente orando. Porque tu olha e pensa assim: ele não está se ligando em nome de Jesus, amém, não sei o que, não sei o que lá. Mas peraí, se ele está vendo onde a gente aperta para acender o leitor, o display, pô, pelo amor de Deus, gente, então ele vai aprender a oração também? Se ele pode aprender isso, pode aprender outra coisa. Entende como é que é o negócio? Então, a socialização, ela vai fazendo isso com a gente. E o controle social são as formas pelas quais a sociedade inculca os valores do grupo na mente dos seus membros, para evitar que essas pessoas adotem um comportamento divergente. Vou pegar uma coisa simples. Nessa discussão da escola sem partido, que eu entendo que poderia ter um outro nome. Quem, por exemplo, é contra a escola sem partido, defende a escola sem mordaça. E eu entendo que o escola sem partido poderia ter o nome de escola sem mordaça também. Porque a ideia deveria ser o seguinte: por exemplo, aqui eu estou falando num seminário, então eu não vou falar nada contra a fé cristã. Se eu falar alguma coisa contra a fé cristã, vai ser como advogado do diabo para provocar uma apologética em vocês. Só. Mas parte-se do pressuposto que todo mundo que está aqui crê. E quem não crê, finge que crê. Mas a gente está aqui, todo mundo, né? De noite, todos os gatos são pardos. A gente está aqui nessa. Até porque, se de repente Robson fala: eu não creio em Jesus, vai dar ruim para ele. A panela dele já vai fritar ele. Aqui o nome dele já vai chegar para coordenação. Já vai começar a aparecer o pastor Augusto para bater um papo. Vem cá, meu filho, senta aqui, vamos conversar. Não tenha tanta pressa, senta aqui, né? E aí nessa situação, o que acontece?
A questão do Escola Sem Partido, por exemplo, eu entendo que é louvável da seguinte forma: eu sou de esquerda,